pessoal! Na aula de física de hoje, vamos falar sobre o efeito Doppler. Este efeito foi descrito teoricamente pela primeira vez em 1842 por Johann Christian Andreas Doppler, um físico austríaco que nasceu em 29 de novembro de 1803 em Salzburgo e faleceu em 17 de março de 1853 em Viena. O efeito Doppler recebeu esse nome em sua homenagem. A primeira comprovação experimental foi obtida por Buzz Ballard em 1845, numa experiência em que uma locomotiva puxava um vagão com vários trompetistas. Para as ondas sonoras, o efeito Doppler constitui o fenômeno pelo qual um observador percebe frequências diferentes das emitidas por uma fonte. Isso acontece devido à velocidade relativa entre a onda sonora e o movimento relativo entre o observador e a fonte. E como você sabe, as ondas sonoras são produzidas pela vibração de um corpo. Então, o tom de determinado som depende da quantidade de vezes que esse corpo vibra por segundo. Assim, quanto mais rápida for a vibração, mais alto ou estridente será o som produzido. Ao contrário, quanto mais lenta a vibração, mais baixo ou grave será o som. O efeito Doppler também pode ser usado para medir a velocidade de objetos por meio de ondas que são emitidas por aparelhos baseados em radiofrequência ou laser, como é o caso dos radares. Já na astronomia, esse fenômeno pode ser usado para medir a velocidade relativa das estrelas e de outros objetos celestes em relação ao planeta Terra, mas essa não é a sua única função. Mas o efeito Doppler não ocorre somente com o som. Como eu disse, esse fenômeno é característico de propagações ondulatórias, ou seja, é possível observar esse fenômeno com qualquer tipo de onda. Dessa forma, podemos observar o efeito Doppler com a luz, que também é uma onda. Para esse caso, o fenômeno do efeito Doppler manifesta-se na mudança de cor que é percebida pelo observador. Por exemplo, uma pessoa que se aproxima de um sinal de trânsito que está vermelho. Essa pessoa percebe a coloração vermelha mais intensa se ela estiver parada, porque a frequência de onda luminosa é maior do que quando o observador está em movimento. Isso acontece porque o deslocamento de uma fonte que emite luz com relação ao observador altera a frequência das ondas que o observador recebe. Para uma fonte que se aproxima de um observador, as ondas que ela emite são captadas por ele com um comprimento de onda menor do que o da onda emitida. Quando a velocidade da fonte é de afastamento, o observador recebe ondas de maior comprimento de onda. O efeito Doppler também pode ser usado para detectar a presença de um objeto companheiro invisível de uma estrela que seja visível apenas pelos desvios periódicos para o azul e para o vermelho de suas linhas espectrais, conforme a gente mostrou na figura abaixo. Essa técnica é usada para descobrir desde buracos negros em sistemas estelares até planetas extrasolares. Esse efeito também é chamado de efeito Doppler, e a gente ilustrou ele na figura abaixo. Nessa figura, a gente tem uma fonte emissora que se move para a esquerda, então todos os observadores que estiverem à esquerda receberão ondas de luz deslocadas para o azul, o chamado Blue Shift, e os observadores à direita receberão ondas deslocadas para o vermelho, Red Shift. Espectros de galáxias não são muito diferentes dos estelares, porque a maior parte da luz visível delas vem de suas estrelas componentes. Mas o fato de apresentarem linhas espectrais, em sua maioria de absorção, é extremamente importante, porque além da gente poder identificar os elementos químicos responsáveis pelas linhas, também podemos usá-las para medir os movimentos das fontes astronômicas com relação a nós, sejam elas estrelas ou galáxias. Podemos então perceber que o efeito Doppler na astronomia é de extrema importância, porque ele é usado para medir velocidades em diversas situações astrofísicas, incluindo também movimentos do gás no interior de nossa galáxia ou até mesmo em outras galáxias, jatos de matéria em núcleos ativos, etc.
Além dessas explicações, vamos falar sobre algumas aplicações no dia a dia. Para entender o efeito Doppler, também é necessário compreender como as ondas se comportam quando a fonte emissora está em movimento. Assim, quando um objeto emitindo ondas sonoras se encontra estático, a propagação ocorre de forma simétrica, afastando-se da fonte em uma velocidade constante e sem apresentar variações perceptíveis na frequência sonora. Agora, imagine que uma ambulância está se aproximando de você. Conforme o veículo chega mais perto, percebemos o som da sirene como sendo mais aguda. Porém, logo depois que a ambulância passa, o tom fica mais grave e baixo. O mesmo ocorre com os carros que passam por nós buzinando. Esse é o efeito Doppler. Assim, conforme a ambulância se aproxima de um ouvinte, as ondas sonoras ficam mais comprimidas na parte dianteira do veículo, provocando um aumento na frequência sonora da sirene. E assim que a ambulância passar pelo observador, as ondas sonoras vão se espalhando, fazendo com que o ouvinte perceba uma diminuição na frequência da sirene. Mas, se você pensa que o efeito Doppler serve só para explicar como é que as sirenes das ambulâncias se tornam menos irritantes depois que elas passam por nós, ou para se transformar em fantasias engraçadas, sentimos informar que você está enganado. E quando a fonte sonora viaja a velocidades próximas à do som, ou seja, a 340 metros por segundo? Pense, por exemplo, em um avião supersônico. As ondas se concentrarão no nariz da aeronave, em um mesmo ponto, formando uma barreira de pressão que pode, inclusive, destruir o avião. Depois que o objeto ultrapassa a barreira do som, ou a velocidade supersônica, dentro da aeronave não se ouvirá mais nada, já que as ondas ficarão para trás. Na medicina, o efeito Doppler é utilizado nos exames de ecocardiograma para medir a direção e a velocidade do fluxo sanguíneo ou do tecido cardíaco. Os ecocardiogramas combinam o ultrassom e o efeito Doppler para permitir que os cardiologistas possam visualizar estruturas do coração. Existem radares meteorológicos que se baseiam no efeito Doppler para realizar a previsão do tempo, através da medição de ondas eletromagnéticas. Seguintes incógnitas para chegarmos à fórmula do efeito Doppler, precisamos inicialmente conhecer o FO, que é a frequência aparente percebida pelo observador,
o FF, que é a frequência real emitida, o VO, velocidade do observador, VF, velocidade da fonte, e V, que é a velocidade da onda sonora. No caso onde a fonte se aproxima do observador, ocorre um encurtamento da onda, relacionado à velocidade relativa e à frequência real, que ela será menor que a observada. Ou seja, assim chegamos na seguinte forma: FO igual a V sobre lambda 1. Mas também temos o caso onde a fonte se afasta do observador, havendo um alongamento aparente do comprimento da onda. Nessa situação, a dedução do cálculo da frequência observada será analogada no caso anterior. Assim, chegaremos à fórmula de Doppler, que vai ser F0 igual a V sobre V mais VF vezes FF. Mas também temos o caso onde a fonte se afasta do observador, havendo um alongamento aparente do comprimento da onda. Nessa situação, a dedução do cálculo da frequência observada será analogada no caso anterior. Assim, chegaremos à fórmula de Doppler, que vai ser F0 igual a V sobre V mais VF vezes FF. Escrever uma fórmula geral para os casos onde a fonte se desloca e o observador fica parado. Aí podemos utilizar o sinal de negativo ou positivo, dependendo da situação. Mas quando a fonte se movimenta, sua velocidade também deve ser considerada de modo que, se substituirmos lambda 1 no cálculo de frequência observada, vai resultar na seguinte fórmula: FO igual a V sobre V menos VF e F. Mas ainda não acabou. Podemos escrever uma fórmula geral para o caso onde a fonte se desloca e o observador fica parado. Já nesse caso, aplicamos a fórmula geral do efeito Doppler, que é essa aqui.